Eu não quero a vidraçaria, eu quero o vidro para fazer a quadra. Aí que nasceu a vidraçaria. Se você quer melhorar a sua empresa, você precisa investir em conhecimento. Só que conhecimento sem atitude é cultura inútil. Não tenham medo de serem melhores do que o que vocês são hoje. Os nãos vão acontecer, mas você vai em busca dos sim. Só que o cara que está começando, prostitui o mercado, é ruim. Tem que buscar qualificação, tem que estudar. Procure os melhores. Colou, virou e caiu na Avenida Paulista, não machucou ninguém. Faz o seguinte, eu tô indo lá retirar minhas portas, porque o senhor não me pagou, a porta é minha. E aí depois o senhor resolve com outro. A gente é vidraceiro, você sabe, sou vidraceiro raiz, eu não tiro isso daí nunca. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast do Vida na Obra, estamos no episódio número 46 e como missão minha de fazer o podcast e trazer cada dia mais as mulheres empreendedoras do nosso setor, eu estou aqui com uma mulher que eu conheci lá na Fesco, lá na feira. Ela tem 38 anos, casada com o Heber, mamãe da Júlia e do Benjamin de apenas 5 meses. Não sei como ela dá conta de cuidar da família, ter uma empresa dessa. Ela tem podcast também, que é o Gold Mind Cash, que ela vai explicar um pouquinho também pra gente aqui. Formada em gestão financeira. Lá de Rondônia. Alô, Rondônia. O nome da cidade que ela nasceu é São Miguel do Guaporé. É uma cidade bem distante, assim, mas existe, viu, pessoal? Existe, ela tá aqui. Então, assim, ela tá 24 anos em São Paulo, tem uma história maravilhosa de empreendedora, de vendedora. Então, ela tem muita coisa para passar pra gente de conteúdo aqui. E eu já tô super animado. Então, Brasiela, seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra. E um prazer estar aqui com você, né? Receber esse convite do Vidro na Obra, gente. Porque quem é do segmento sabe que não é para qualquer um, não. Então, a responsabilidade é grande aqui. Não, mas você tá aqui porque você merece estar aqui. Porque você é importante também pro setor. E até o que você tá fazendo, né? Hoje você vai mostrar vários exemplos de o porquê que você tá aqui, né? Sim. Entendeu? Então, eu agradeço a sua presença aqui no nosso podcast. Hoje eu posso dar umas travadas aqui, porque a gente tá com o estúdio... O Windows foi atualizar, né, Tiagão? E aí travou a nossa placa de vídeo, então eu tô sem minhas colinhas aqui, que é meu retorno. Mas eu queria primeiro, antes de a gente começar, agradecer os patrocinadores. Tiagão, eu vou agradecer aqui os patrocinadores, tá bom? Beleza? Então, primeiramente, queria agradecer a Neoclon. Eu acho que todo mundo aqui cansa de eu falar da Neoclon, mas eu não canso de falar da Neoclon, porque a Neoclon não é só um fornecedor, é um parceiro, um amigo, e eu sou cliente fiel da Neoclon. É uma empresa de silicone, né? É todo silicone da Dow, envasado pela Neoclon, todo silicone da GE é envasado pela Neoclon, que é o grupo Clonaz. A Neoclon, ele me fornece todos os silicones que a gente trabalha lá na empresa, tanto silicone neutro quanto silicone acético, quando a gente precisa de algum uso, silicone para aquário, que a gente usa para um determinado tipo de obra lá específica, silicone para ACM, silicone colorido. Então a Neoclon tem uma variedade enorme com garantia, com qualidade, porque tem um monte de silicone com solvente aí, que você sabe que isso vira um retrabalho e infiltração sem fim, né? Então, Neoclon, obrigado pela parceria, tamo junto. Queria agradecer também meus grandes amigos que viraram irmãos, assim, que é o pessoal da Squad Group. A Squad Group é uma empresa que ela tem mais de 35 anos no mercado de software para empresas de esquadrias. Então, ela é a mais antiga e a maior e a melhor, tá? Foram os primeiros no Brasil e até hoje é a empresa líder no segmento. A Squad Group ela fornece softwares técnicos para você calcular suas obras, ter relatório necessário para a produção, que é o SEM, o Pref Suite, e ainda conta também com o Factory, né, que é o sistema de gestão mais completo para o mercado de esquadrias, que ele organiza a sua empresa de esquadrias e integra com todos os outros sistemas que eles fornecem também. Eu queria falar hoje um pouquinho do Factory, que é uma solução completa para você gerir a sua empresa, que é voltada para o setor de esquadrias e vidros. O Factory ele foi desenvolvido sob medida para atender as indústrias de esquadrias e vidro e faz uma gestão 360 da sua empresa. Ele é integrado com as soluções da Squad Group, que é o SEM e o Pref Suite, e você consegue fazer todo o gerenciamento da sua obra, desde acompanhamento de pedido, emissão de notas fiscais, controle financeiro, gestão de suas compras de perfis, acessórios e vidros, acompanhamento das etapas de produção e gestão das instalações das esquadrias. Então ele possui 3 versões. O Factory One, que é voltado para empresas que estão iniciando e querem realizar o controle financeiro
financeiro da sua empresa. O Factory Smart, que ele é ideal para quem quer avançar na gestão de compra de materiais, estoque e produção. E tem o Factory Pro, que é a versão mais completa do Factory, que dá controle total da sua indústria de esquadrias de ponta a ponta. Então, se você quer realmente saber se suas obras estão dando lucro ou prejuízo, entre em contato com a Factory, compre esse produto lá com eles. A gente colocou o Factory lá na empresa, só que a gente quis ir logo para o maior, né? A gente deu 2 passos atrás, que a gente falou assim, não, a gente não está preparado, vamos alinhar, mas é um software top demais. Ele é tão robusto que a versão Master lá, a versão Pro dele, a gente não deu conta. E aí, que é o que eles falam, né? Então, se você quer inicia pelo One, que é tipo uma escadinha. E aí você vai organizando e vai melhorando. Então, entra no site deles, que é www.factory.com.br. O Thiagão vai colocar aí na tela aí o Instagram também da Factory, o site deles, para vocês conseguirem acessar. E por último, a WR Glass, que o Will veio aqui, demos muitas risadas, contou a história da empresa. Eu acho que história move pessoas, né? Traz sentimentos bons, inspira outras pessoas a empreender. Fala assim, putz, parece que tá dando tudo errado nessa minha vida. Mas, cara, também o cara que hoje que eu admiro, também tem muita coisa errada na vida dele. Então, assim, a WR é uma empresa familiar, uma empresa gigante. Eu acho que é a maior do setor quando a gente está falando em produtos de aço inox, em soluções para guarda-corpo, para vidro em geral, Spider, entre outras coisas. Ele só tem apenas 1.700 produtos no catálogo deles. Então, é uma empresa que sempre está nas feiras também, sempre está trazendo novidades. E agradeço o Will pela parceria. E ele ainda vai voltar aqui para contar a segunda parte da história dele, que não deu tempo de contar tudo. Mas é isso aí. Agora vamos ao que interessa. Quem é essa mulher que está aqui na minha frente? Brasiela, é isso mesmo, né? Isso. Para ninguém falar o nome errado, hein? Bem brasileira Bem mesmo. brasileira, né? Então, assim, a gente já sabe que você é de Rondônia, você nasceu lá em 1986. Vamos fazer a nossa linha do tempo. Me fala um pouquinho sobre a Brasiela, os passos, onde você estudou, quando você veio para São Paulo. Conta pra gente. Eu vim de família humilde, não nasci em berço de ouro. Ah, não foi berço de ouro? Não foi herança isso daí? Não foi. Entendi. O berço era de madeira. Minha mãe que construiu, inclusive. Olha, que legal. Cresci no meio dos porcos, né? Legal. Já dá pra perceber aí o R arrastado. Mas, assim, muito humilde e sempre, desde pequena, sempre fui uma mulher muito determinada. Então, a minha determinação e a minha fé foi o que me trouxe aqui hoje. Caramba, que legal, que legal. E você saiu de Rondônia quando? Em Rondônia, primeiro, voltando um pouquinho aí, foi onde começou a minha trajetória do empreendedorismo. Meus pais tinham um restaurante e eu, com 12 anos, eu já comprava material, eu que ia ao supermercado fazer compras, eu trabalhava na cozinha, atendia o cliente no balcão, cuidava do caixa. Então, calma aí. Então, o seu primeiro contato com atendimento foi aos 12 anos de idade? Isso mesmo. Ah, então você já tem uma vasta experiência. Já tem 24 anos só atendendo cliente já. É isso aí. Ah, show de bola. Pode continuar. Começa daí. E só que assim, Rondônia, ela sempre é uma terra muito voltada para o agro, né? E um estado voltado para o agro. E eu sempre, desde pequena, vendia perfumes, fazia outras coisas também. Então, eu nunca fiquei parada. Minha mãe era costureira, professora, e sempre para poder aumentar a renda ali, ela estava fazendo alguma coisa e eu ficava ali nos bastidores ajudando ela. Então, essa pegada aí do empreendedorismo, eu acredito que vem muito da minha mãe. E só que aos 12 anos eu me deparei assim que ali não tinha oportunidade para onde eu crescer. E eu já tive em São Paulo, um pouco tempo antes de eu vir definitivamente. Fiquei aqui durante 6 meses. Caraca. E teve oportunidade, conectei com uma tia minha e ela falou assim, olha, quando você quiser, as portas de casa estão abertas e você vem para cá. Então, falei, já fui embora, voltei para Rondônia já pensando ali, né? Falei, não, opa, já tenho o meu porto seguro aqui. E aí voltei, fiquei um tempinho lá, fiquei 6 meses e vim pra cá de volta. Só me permitiu você vir definitivamente para você conseguir A minha crescer. mãe sim, meu pai não. Aí então assim, eu saí meio que por baixo dos panos, meio fugida de lá. Entendi. Assim, venho de uma criação muito rígida, meu pai era muito rígido, então não tinha aquela coisa da conversa, era o tapa rolando e a gente fala pisa, né? Nossa terra lá fala pisa. Então, era pisa todos os dias. E por eu ter
tido essa criação muito agressiva, foi uma das coisas que me motivou a sair daquele ambiente. Então, eu não queria mais viver naquele ambiente. E como eu tive a oportunidade, vim para São Paulo, minha mãe abençoou, filha, vai com Deus, eu te abençoo. Então, vim com o consentimento dela. E de lá para cá, eu tive uma vez só em Rondônia, voltei em 2017 para visitar. Meu pai já era falecido já. E sempre me mantive aqui em São Paulo. Sua mãe tá aí. Minha mãe está lá até hoje. Show de bola. Mas assim, contando um pouquinho assim da minha chegada em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, porque Rondônia hoje é um estado muito desenvolvido. Eu já fui para Porto Velho, pelo menos a capital eu conheço bastante. Então, e é uma das cidades maiores do estado. Então, ela tem prédios, né? Tem muitas construções. E Ji-Paraná, que é a cidade onde a minha mãe mora... que é a Mirandex tá lá, é uma empresa gigante também. Sim, e lá é a segunda cidade maior do estado, e bem habitada, né? Então, hoje você vê prédios, mas na época que eu saí de lá em 2000, não tinha nada, era mato e... Eu vim conhecer chuveiro elétrico em São Paulo. Caracas! Na nossa casa não tinha, então era aquela criação bem do interior mesmo, né? E quando eu vim para São Paulo, a primeira vez que eu cheguei em São Paulo, me deparei aqui com São Paulo, eu falei, uau! Eu já fiquei assim, os olhos brilharam, porque já vi quando criança, mas tinha pouca memória, assim, dessa fase. E só de ver aqueles empreendimentos, aquelas pontes, aqueles monumentos, eu já falei, opa! Tô no lugar certo, certo. E aí começou a minha trajetória de Você estudava CLT. lá em Rondônia? Você tinha escola rural, alguma coisa do tipo? Não voltei. Assim, eles tinham um colégio público normal, mas não era tão voltado para o agro. Eles ensinavam, tinha algumas matérias mas mais para o primário mesmo, ali, o Fundamental 1, que eles ensinavam você a fazer plantação, mas bem coisas assim, muito básico, nada muito forte, assim, voltado para o agro, né? E aí, aqui em São Paulo, você começou a trabalhar com quantos anos? Com 15 anos. Com 15 anos. Mas isso eu já queria começar antes, a minha tia que não deixava. Não permitiu. Ela falava, não, você não precisa trabalhar, você ainda é muito jovem. Não precisa. Então, o primeiro emprego em São Paulo foi com 15 anos de idade. 15 anos eu estava no colegial, já concluindo o colegial no 3º ano. E eu assumi a biblioteca do colégio. Então, tinha uma oportunidade, tinham 3 vagas. Um para o período da tarde, um da manhã e o outro noturno. E ali já começou meu desafio de processos, né? Porque eu tive uma grande oportunidade a biblioteca não estava funcionando. Então você teve que organizar. E aí eu aprendi o método de pessoas metódicas, sabe? Tive que organizar, catalogar e o contato com o público também, porque você tinha que atender os alunos. E fiquei ali... E controle, né? Tem que ter o controle também. Tudo. E o meu primeiro salário, R$165. Mês? Mês. 165 mês. Isso daí é o que? Anos 2002? 2002. Caramba. 2002. Que legal. E foi da onde veio o meu primeiro celular. Caramba. Então, pra mim, assim, começar a trabalhar, ter o meu salário, porque 12 anos eu trabalhava ali, mas eu não tinha nada, não era remunerada, né? Porque quando você trabalha pra família... Pra família é tipo assim, né? Não, eu pago suas contas, pago... Sim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você tá colaborando aqui e a gente também. Mas foi meu primeiro trabalho CLT, e aí depois eu passei por uma outra empresa temporária, trabalhei montando caixas de papelão, processos também. Fiquei 3 meses ali, porque era período de contrato. E aí depois eu fiquei 8 anos no atendimento call center. Nossa. Trabalhei em 2 empresas, eu prestava serviço para Redcar, que é uma empresa grande de cartões, hoje é Rede. Só que eu trabalhava com equipamentos. Então, eu trabalhava... E aí, ali foi o meu maior, assim, desafio em termos de retenção, porque eu trabalhava no cancelamento. O cliente ligava e ele já queria cancelar. Pé da vida. Daquele jeito, né? Já tentou reiniciar a máquina, fazer tudo e não dava certo. Só que a gente tinha bonificação. Então, a bonificação era voltada no quê? Na retenção. Se o cliente não cancelasse, quanto menos cancelamentos você tivesse, maior era a sua
pontuação. É tipo, vamos dizer assim, quando o vendedor vende, ele ganha uma comissão. Isso. Então você ganhava comissão por o cliente não cancelar. Não cancelar, exatamente. Então, assim, Que legal. a técnica, a argumentação de resolver problemas Então você... já começou dali, foi um treinamento. Objeções, né? Sim, exatamente. Caramba. E aí eu fiquei 8 anos no call center, depois eu tive uma oportunidade Você de trabalhar. entrou no call center que ano? Você lembra disso? Eu gosto de fazer a linha do tempo, assim. Já percebi. É. Olha, eu trabalhei na escola em 2015. Eu estava com 2015, é isso Não, mesmo? 2005, né? 2005. Eu acho que 2007. 2007? 2009 eu entrei no vidro. Foi um pouquinho antes disso. Ah, tá. E eu fiquei esses 8 anos aí no Foi call 2001, center. 2001. É. Caracas. Fiquei esses 8 anos no call center. E depois disso, entrei no ramo do vidro. E aí dizem que entrar no ramo do Você vidro não sai mais. é como quando a abelhinha pica e aí ela fica ali, né? E você não sai mais. Meu, é incrível, eu já vi gente que saiu e voltou. Mas eu nunca vi uma pessoa que saiu e não voltou. Ou então quem entrou fica, literalmente. No máximo vai pra esquadria, mas continua no setor. Então, beleza. Então você ficou 8 anos na empresa de call center. Então você aprendeu bastante coisa de argumento de venda, Sim. de convencimento com o cliente, Sim, comunicação. de comunicação, né? Porque o cliente ele já vem com uma comunicação violenta, né? Sim. E aí você tem que apaziguar, colocar panos quentes, entender o problema dele, trazer Exatamente. soluções, né? Soluções. Você tinha que conseguir resolver o problema da pessoa também, né? De qualquer jeito, Dessa- porque o meu foco também era na bonificação. É, Então, você se eu não resolve- resolvesse, Você resolvendo o problema do cliente, que talvez conseguia já... ganhar ele de novo, né? Exatamente. Caramba. E aí você ficou 8 anos nisso daí. E depois, por que você foi pra área do vidro? Você falou assim, cansei. Tô cansado de escutar xingo no telefone. Ou foi uma oportunidade, você conhecia alguém? Na verdade, na época surgiu uma oportunidade Uhum. de uma pessoa conhecida, minha manicure. Aí, ó. E aí ela falou assim, olha, tem uma supervisora que ela trabalha numa empresa do ramo do vidro e ela tá procurando vendedora. E paga comissão e coisa e tal. E aí eu fui, conectei com ela. No dia seguinte já fiz a entrevista, já comecei a trabalhar. E aí, assim, nos bastidores é uma coisa, a vida real, você sabe que é outra. É outra, exatamente. E aí veio aquela proposta, olha, em 2009, eu ganhava no emprego anterior R$ 1.800, que na época, para mim, já era um bom salário, como CLT. E aí veio a oportunidade, ela falou assim, olha, se você fizer um bom trabalho e você crescer a sua carteira, você pode ganhar de 5 mil, o céu é o limite. O céu é o limite. E aí, meus olhinhos, né? Brilharam, né? Aí ela falou assim, olha, a gente tem uma loja, passa na loja antes de vir pra entrevista, para você se familiarizar, conhecer o produto. E aí era aquilo, prego, parafuso, ferramenta, nada a ver com o que eu trabalhei a vida inteira. Só que o vendedor, quando você é o vendedor, eu falo que assim, independente do produto, se você é um vendedor técnico, você pode estudar o produto e qualquer produto você vai vender. A venda é uma consequência. E eu nunca fui assim, Daniel. Apesar de todo esse atendimento, de toda essa jornada, eu não era a vendedora. Sabe a vendedora de anzol? Eu não era. Não tinha técnica. Aliás, eu não tinha comunicação muito forte na minha veia. Isso não era latente. Eu era aquela... Para quem me vê hoje, assim, quem me conheceu lá atrás, se for mostrar a foto aí do antes e depois, pessoal, tem uma diferença muito grande. Então, assim, eu tive uma evolução muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa que estudei muito. Então, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender e gosto muito de compartilhar também. Então, eu entrei e não sabia nada do produto. E aí, eu falava assim... E aí, tinha as vendedoras que já tinham carteira, já faturava muito, milhares, né? Uhum. E aí, só que elas vendiam quantidade, volume. E eu falava assim, eu vou chegar lá. E eu entrei sem ter cliente. Você entrou em 2009? 2009. 23 anos. Isso aí. E eu falava, eu vou chegar lá. Porque eu sempre fui uma pessoa determinada. E aí, só que aí eu começava a fazer perguntas pra mim. Como que eu vou chegar lá? O que eu preciso fazer? Se você não sabe do produto, você não consegue vender ele direito. Aí, um dia, um técnico
chegou para mim, do departamento técnico, chegou para mim e falou assim, olha, você quer ganhar dinheiro aqui na empresa? Aprende sobre ferragem. Aprende sobre ferragem, porque você vai ganhar muito dinheiro. E aí eu comecei a estudar projeto. E aí eu olhava o catálogo da empresa e aí eu ia estudar onde que ia uma 1101, onde ia uma 1103, aonde ia um guarda-corpo, para que servia, como fazia. E principalmente estudar a parte técnica, porque quando você vai lidar, você que mexe com construtora sabe que é um público totalmente diferenciado, você tem que falar tecnicamente. Você vai lidar com um arquiteto, já é um outro tipo de comunicação, vai apresentar o produto de uma forma diferente, e assim vai. Então, eu falava assim, eu vou chegar lá, mas como eu tinha essa facilidade da parte técnica, de estudar e ir a fundo, eu falava assim, eu levava o catálogo para casa. Tinha uma vendedora, ela fazia faculdade na Barra Funda, eu nunca esqueço, Mara é o nome dela. E aí ela falava assim, você é muito chata. A gente tá indo embora, tá no caminho, você tá me perguntando coisa. E eu perguntava, e eu ligava pro... E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade que tem hoje. Era tudo... Era o VoIP ainda. Caraca. Às vezes eu entrava debaixo da mesa para poder ouvir o cliente, porque era aquele ruído, aquele chiado, era horrível. E eu pegava e eu ia embora com ela todo dia e eu levava o catálogo e eu ia fazendo pergunta, e para que serve isso, onde que isso vai, eu ia anotando e tomava nota. E aí, quando eu falava com o cliente, a gente prospectava cliente assim, cartão de feira e revista do segmento. Uhum. Então, era cartão de feira. E aí, eu pegava cartãozinho das vendedoras que saía, aquele monte de cartão, ia ligando para cliente, ia fazendo atendimento, ia prospectando. E foi assim que eu construí a minha carteira. Até que eu cheguei num ponto que eu já estava tendo um faturamento, recebi uma carteira de clientes muito técnicos, bastante técnicos, e que eles só falavam com a diretoria, com a gerência, e assim, tipo alto os clientes escalão. igual eu, assim, que só enche o saco falando tecnicamente. Isso, e só alto escalão. E aí, um dia eu peguei e falei assim, não, isso é um desafio pessoal. Eu tenho que aprender a lidar com esse tipo de gente. Porque como que eu vou bater a minha meta se eu não consigo falar com o cliente? Eu ligava pro cliente, o cliente desligava, Daniel. Quando eu encontro uns vendedor que eu faço perguntas técnicas e ele não consegue me acompanhar no raciocínio, eu chamo eles de tiradores de pedido. Sim. E tem um monte espalhados por aí. E aí, assim, dessa empresa, eu tenho um cliente que eu atendo até hoje, porque surgiu a oportunidade de não sair da empresa para poder abrir empresa, montar negócio e virar concorrente. Não. Mas eu tenho um cliente que eu atendo até hoje, que eu atendo até hoje, porque era um dos que eu ligava. Eu falava assim, tentava ligar e não conseguia, ele não me atendia, ele desligava o telefone e ele só queria falar com a supervisora. E aí, um dia eu peguei e mandei um e-mail, porque naquela época era muito e-mail, e mandei um e-mail pra ele, porque eu ficava assim, não deu certo. Como eu vou fazer? O não, pra mim, eu não aceitava como resposta. Então, eu mesma me desafiava. Eu falava assim, como eu vou falar com esse cliente? Aí, mandei um e-mail pra ele, falando, olha, já faz tempo que eu tô tentando contato com você, sei que você vive na obra, na correria, eu sei que você não tem tempo para me atender, mas eu quero dizer que eu tô aqui, eu sou a responsável pela sua carteira agora, pela sua conta agora, e eu quero deixar à disposição para você o que você precisar, e quero te dizer que, assim, eu sei que você gosta de falar com a supervisora, mas toda vez que você for tentar falar com a supervisora, você vai entrar na fila. E aí, então, eu já acionava uns gatilhos para a pessoa já pensar, é verdade. Aqui você vai ser exclusivo. Eu sou estrela, eu gosto de atendimento rápido. Eu preciso, estou com um cliente, estou negociando, quero um preço, quero um pedido, quero uma posição, quero agilidade. E aí eu já vendi esse negócio para ele, agilidade. Atendimento diferenciado. Você é exclusivo aqui, então, se você precisar de alguma coisa, tá aqui o meu contato, eu fico à sua disposição. O que o cliente fez? Ligou. Recebi seu e-mail. E até hoje, assim, ele virou amigo e irmão, porque eu sou cristã. E quando foi agora janeiro desse ano, ele falou assim pra mim, aceitei Jesus e não sei o quê, coisa e tal. Então, assim, quem entende, né? E ele, poxa, aceitei Jesus e tal. E assim, então, assim, é meu irmão. Eu considero como irmão. Por quê? Relacionamento. Exato. E hoje eu tenho a empresa. Então, saí... Aí você ficou o quê? 6 anos nessa batalha de vendedora? 6 anos. Então, dos 23 aos 29, mais ou menos. Isso. No segmento. Sim. E aí eu saí
E os clientes me ligavam, porque eu sempre tive um atendimento muito diferenciado, porque eu gostava de saber a data de aniversário do cliente, ligar para o cliente. Quando o pedido chegava, eu fazia o pós-venda. Mulher. Isso aí não tem jeito. Mulher é diferenciada. Eu nunca vi um homem ligar pra mim pra dar aniversário. Ô, parabéns. Agora, a mulherada sim. E aí, quantas vezes eu tirava dinheiro do meu bolso? Porque eu era comissionada, então eu tirava dinheiro do meu bolso para mandar uma lembrancinha. Porque até você construir aquilo na empresa, olha, vamos fazer um negócio diferenciado, vamos isso, vamos aquilo. São ideias que a gente vai levando, mas nem tudo é acatado. Então, às vezes, eu tirava dinheiro do meu bolso para mandar uma lembrancinha de final de ano, agradecendo pelo faturamento. Quantas vezes eu fiz isso, Daniel? E quando eu saí de lá, por eu ter esse atendimento diferenciado, os clientes passavam a me ligar. Olha, eu tô precisando de tal coisa, não consigo achar, tô com dificuldade. E aí, isso já tinha bastante tempo. Eu fui trabalhar de representante comercial, fiquei aí ainda uns 6, 8 meses trabalhando como representante, mas eu vendi e não recebia a comissão da empresa. Eu falei, tá errado esse negócio, tem que, né, vendedor precisa de dinheiro, ele vende para poder receber ali, ter o retorno. E aí, os clientes começaram a me ligar, e como eu já estava no mercado há bastante tempo, conhecia já alguns fornecedores de feira e tudo mais, então eu já sabia o caminho das pedras. E aí eles começaram a me ligar, surgiu uma oportunidade de um importador, eu comecei a pegar a mercadoria desse importador e revender para os clientes. Então, eu comecei ali na garagem de casa. Você saiu da empresa para ser representante. Você saiu de vendas para ser representante. Sim. E aí, da representação, você começou a trazer coisas de fora e revender também. Isso aí. Ah, tá. Então... Aí foi quando eu abri o CNPJ e comecei da garagem de casa. Deixava a mercadoria na garagem, no banheirinho, no quartinho. E assim foi. Eu também comecei na garagem de casa. Na garagem da minha mãe, para falar a verdade. Então, de venda para representação, da representação começou a trazer coisas de fora, importando e vendendo seus próprios produtos, então vamos dizer assim. Exatamente. Mas tudo era na distribuição e eu trabalhava o grande atacado porque era a carteira que eu conhecia. Eram os clientes que eu tinha. Acho que tem um celular vibrando, será que é o seu? Se for, a gente... Não, senão sai no áudio. Então, venda como atacado. Então, você vendia para distribuidoras. Para distribuidoras. Grandes distribuidoras. Então, a margem de giro, a margem de lucro era muito pequena. E a quantidade de volume, né? Isso. E aí, o que aconteceu? Começaram a aparecer muitos concorrentes no mercado. E você falou um exemplo da Vivix, né? Eu vi aqui nos bastidores, que é parceira de vocês aqui. A Vivix mesmo tinha alguns vendedores de vidro na rua, que ele colocava lá o botãozinho francês, o cortador, o suporte fenda, o tucano... Produtos que não tinham tanto volume, que ele ia vender lá na distribuidora ou no vidraceiro. E aí ele acabava vendendo aquilo. Só que assim, eu costumo falar que esses representantes que trabalham para outras marcas e coloca ali o acessório no carro, ele vai fazer o dinheiro da pinga do bar de final de semana. Então, ele não faz conta. Ele coloca 10% ali no volume, a viagem está paga pela empresa. O combustível está pago pela empresa. Está tudo ali, só uma a mais. Só que isso prostitui o mercado. Porque o cliente que compra de você e que compra de mim, ele vai querer que você negocie o mesmo preço. Aí, vamos dizer... A Brasa e a viajante coloca a mercadoria no carro e não tem custo nenhum e coloca 10% de margem. E o Daniel tem uma empresa com 60, 80 colaboradores, paga imposto, paga folha, paga tudo. Custo fixo. Como que você vai competir com... E aí, assim, começou a ficar muito prostituído isso, e cada vez mais, porque tem produto que vende muito no giro. Então, às vezes, o representante, ele faz conta de centavos ali para poder pôr... no papel, que no volume, às vezes você coloca 50 centavos vendendo 100 peças, não é nada, mas você coloca 1.000, coloca 5.000, 10.000 unidades, a gente tá falando de... Aí tem uma diferença de valor. Exatamente, só que isso atrapalha muito. E aí, comecei nesse processo, eu quebrei em 2020,
por vender muito para atacado e fiado, que é o tal do faturado. Nossa. Eu tinha uma inadimplência muito grande, porque eu vendi errado. Por exemplo, o fluxo de caixa não batia. Às vezes tinha fornecedores que eu comprava à vista e vendia 30, 60, 90. Nossa, A conta não fecha. É o descompasso financeiro, mas assim, isso tem um problema não... Sim, mas aí entra aquela questão do cliente. Ah, mas o fulano faz. Ah, mas eu tenho tal prazo. Ah, esse clano tá parcelando tanto para mim. E aí você vai perder pedido, você vai deixar de negociar? Só que aí eu comecei a mudar o meu foco. Então, 2020, eu cheguei à conclusão, falei, já estava no vermelho. Aí veio pandemia, aí veio tudo. E aí, assim, foi a virada de chave. Eu falei assim, se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu tô fazendo, os meus resultados só vão piorar. Eles não vão nem se manter, eles vão piorar. Exatamente. E aí eu fui estudar, e aí eu fui investir em treinamento, aí eu fui ver curso, aí finanças, minha área de formação, mas não de atuação, que é totalmente diferente. Sim. Hoje eu sei que se você não sabe administrar um CPF, você muito menos vai saber administrar uma empresa, CNPJ. porque vender é uma coisa, empreender é outra. Exatamente. É totalmente diferente. E assim, os grandes desafios que a gente encontra ao longo da caminhada é que vou dar um exemplo da minha filha, 17 anos. Ela sempre estudou escola privada, mas não tem educação financeira, não tem empreendedorismo. Agora que eu mudei ela de colégio esse ano, é que ela passou a ter esse contato. Tá começando a... Tá começando. Então, assim, hoje ela trabalha comigo. Que legal. Só que hoje eu ensino para ela o que eu não aprendi lá atrás, o que eu não tive pai e mãe para poder me ensinar. Que ela precisa aproveitar essa fase para ela poder começar a investir. Então, hoje ela já tem a conta dela digital lá, que ela não paga taxa, já começa por aí. Exato. E o dinheirinho ela vai aplicando e ela vai investindo. E é muito legal ver essa construção assim, principalmente saber que... Que ela não vai sofrer as consequências, talvez, que você sofreu. Exatamente. Eu, por exemplo, quando eu tinha 18 anos de idade, eu lembro até hoje. Abri uma conta no Itaú, então me deu um cartão de R$2.000 de crédito. Aí você que estoura o cartão com 3 meses e fica com o nome sujo, porque a gente não tem essa educação financeira, né? Pô, Exatamente. cartão de crédito, vamos usar. E isso acontece com muitos brasileiros, ainda mais nessa fase, né? Da adolescência ali para a vida adulta. Só que hoje, acho que o mundo mudou muito, a internet veio para trazer muitos ensinamentos também e trazer essa coisa da questão financeira, da educação financeira, do controle. E o que você falou, a frase agora há pouco que você falou, eu achei muito interessante, que se a pessoa não consegue administrar o seu CPF, jamais ela vai conseguir administrar um CNPJ. E faz total sentido isso. Sim, com certeza. Que confundiu misturar o caixa da empresa com o caixa pessoal, né? Agora, assim, você falou de quebrar. Eu vejo que foi um descompasso financeiro, porque você tinha muito dinheiro na rua, pelo jeito. Sim. E você teve inadimplência. Sim. Então, você quebrou por falta de recebimento dos outros. Também. Mas falta de conhecimento, porque a ignorância, ela leva você à falência. E por muito tempo, fluxo de caixa, comprava errado, vendia errado. São processos, tudo tem que casar, é uma engrenagem. Se uma peça ela sai fora do lugar, então a engrenagem ela não vai rodar. E o fluxo de caixa, a compra errada, comprava muito, na expectativa... Porque a pior coisa é o vendedor ser o comprador, não dá para misturar. E eu vendia e comprava ao mesmo tempo. Então, você compra com a expectativa que você vai vender. O mercado tá bom, esse produto vendeu muito esse mês, só que sem planejamento. Então, comprava pelo achismo, não tinha planejamento e a gente ia comprando porque estava saindo, tinha giro, mas é aquela coisa. Às vezes você estava com muito mais produto parado no estoque ali, efetivamente, e um produto que já estava pago e você tendo que arcar com a despesa fixa, que você tem 80 colaboradores, sabe que a despesa Às vezes é o alta. estoque não fazia muito sentido. Exatamente. E aí, 2020, eu dei a virada de chave. Falei, eu tenho que mudar. Aí eu tenho que mudar. Aí você tomou a decisão de fechar? Não. Eu reduzi. Então, eu estava num espaço na Moca. Tinha um galpão lá de 740 metros. Alugado. Eu pagava R$8.500 de aluguel naquela época. E fui para Santana. Aí, de 740, eu fui para 120. Então, assim, eu comecei a ir de milagre em milagre.
Caramba, 6 vezes menor. 6 vezes menor. E sem contar que, assim, o estoque era gigantesco, porque eu fazia volumes muito grandes. Então, o que eu comecei a trabalhar? Coisas que eu já conhecia, que eu já entendia, por experiência de outras empresas que eu passei, mas que na prática a gente não faz. E aí eu comecei a pôr em prática todo o meu conhecimento. Falei assim, não, pera, não faz sentido. E começar a olhar, e começar a estudar, e começar a ver cada departamento, cada detalhe. Enxuguei os produtos. Fiz um corte. De quase 2.000 itens, eu caí para 400 itens na época. Nossa. Hoje eu tenho 800, mas de produtos que tem giro e produtos que vendem. E aí eu comecei a reduzir. Aí eu alterei o fluxo de pagamento. Não dava mais 30, 60, 90. Ou era à vista ou no cartão. Entendi. Aí eu falei, não tem... Você não pode financiar. Eu não tinha nem como pagar as despesas. Quem dirá financiar o cliente. Essa é a obra do cliente. Mas como eu negociava com o cliente, então eu sempre fui minha maior vendedora, eu negociava com o cliente, falava pro cliente, falava assim, ó, já conhecia de anos, Daniel, poxa, me ajuda, você sabe, a condição tá assim, assado, hoje eu não tenho como faturar para você, posso te fazer um link, mando para você, você paga no cartão, porque aí o cartão você faz dinheiro, por mais que você tenha aquela taxa ali abusiva, mas você vai sobrevivendo. E aí eu fui sobrevivendo, 2020. 2020, época da pandemia. Fui sobrevivendo. E aí, em 2020... A pandemia te atrapalhou? Muito. Porque eu trabalhava com atacado, não com varejo. Verdade. Então, o atacado fez o quê? Fechou? Fechou. Ficou vendendo só o que tinha no estoque e ele não ia comprar estoque. Então, 2020 foi um ano de aprendizado. Eu falo que foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano que eu mais cresci em conhecimento, em inteligência emocional. Porque, olha, quando eu saía daquela moca ali, eu pegava aquela marginal, eu e o meu carro, e Deus e as minhas orações, só Deus e aquele carro sabe quantas lágrimas rolavam naquela marginal, viu? Porque eu me vi numa situação assim, sem saída. E quando você está mergulhado no problema, você não vê solução. Você fica cego. Você não enxerga. E eu pagava todo mundo. E apesar de tudo, eu não atrasava funcionário. Dei uma enrolada nos impostos, porque... Normal. Quem nunca, né? Quem nunca? E aí, com isso, fui para o lucro presumido. Não tinha tanta assessoria da minha contabilidade. Por que lucro presumido? Não tinha. Porque eu já tinha um refinanciamento lá de 2018. E aí, o que aconteceu? Fiquei 3 meses sem pagar. Já cancela, e aí você automaticamente, ele já, no próximo ano, virou dezembro ali, já coloca você no lucro presumido. Lucro presumido você paga de FAO, você paga PIS, paga COFINS, você só paga. Se você já paga no Simples Nacional, no lucro presumido é o pior ainda. Pior ainda, no lucro real é 27% só de folha. E aí é assim, hoje eu vejo muitos gurus aí da internet que falam, não, o melhor cenário é você tá no lucro real. Não, gente, depende da sua empresa. Depende da empresa, depende do nicho que você trabalha, depende dos fornecedores que você tem. Você é terceirizado, sua mão de obra também, porque você terceiriza, porque a folha salarial é altíssima. Exatamente. Então, tudo você tem que analisar dados. Isso mesmo. Estudar os dados que você tem na sua mão e aí você tomar a melhor decisão. E aí, 2020 pra cá, eu comecei. E aí, eu sempre gostei de decoração. Sempre. E comecei a entrar na parte de espelhos. Espelhos. Só que eu procurei trabalhar com uma linha muito premium. E como o meu cliente, a minha persona, não era cliente C, mais cliente C, cliente B no máximo ali. Então, eu não tinha como vender esses espelhos. Foi uma péssima compra. Mas eu já estava ali no caminho que eu sabia que ia sair alguma coisa boa dali. E aí, de 2020 para cá, eu comecei a entrar nessa parte de decoração. Fui estruturando os setores, as equipes, e reduzi o quadro de funcionários. Como eu era a minha maior vendedora, fiquei só eu em vendas. Mas aí eu comprava, eu vendia, eu entregava, eu viajava. Normal, é o eu empresa. A gente tem que fazer, chutar, cruzar e cabecear. Você falou do Rio de Janeiro. Eu comecei, 2015, bate e volta, nunca tinha pego estrada. Caramba. Eu peguei o carro, eu tinha um Celta, 2 portas, um Celta vermelho. Enchi o carro de mercadoria, porque eu pegava produto do chinês. E aí eu liguei para um cliente e falei assim, olha, eu tô com os produtos aqui, oportunidade e tal. E, Brasi, pode vir.
Peguei o carro e fui embora. Sem nota, sem nada, daquele jeito. Caraca. Totalmente informal. Foi quando surgiu a primeira oportunidade. E aí, assim, fiz bate e volta. Nunca tinha pego estrada. Chinelei. Sozinha. E Deus, né? Caraca. Chinelei pro Rio, com o carro cheio de mercadoria. Cheguei lá, o cliente me recebeu ali. Ele falou assim, não, eu te encontro na Dutra. Até hoje, eu sei que assim, 2015, 16, 17, 3 anos seguidos eu ia pro Rio. Todo mês. Quase todo mês eu tava lá. E a gente saía visitando os clientes ali. Eu fazia os clientes da região. Ele é tipo um representante seu lá, né? Região? Ele conhecia todo mundo? Como é que era? Não. Ele era um cliente mesmo. Era um cliente Ah, tá. mesmo, era um distribuidor. Entendi. Só que como eu já atendia clientes da região, então o que eu fazia? Aí eu comecei a montar a região e começava a ligar pro cliente. Falava assim, olha, eu tô indo aí tal dia, vê, antecipa o que você vai precisar. E eu já levava a mercadoria no carro, já ia, já vendia, já deixava lá, já levava E sempre coisas a nessa mais. parada, ó, vai Sempre. 1, 2 dias, volta. Não, eu ficava a semana inteira. Ah, você já começou a ficar a semana inteira. Ficava, porque Porque tinha que muito- pagar o custo da viagem. Porque Sim. só de carro era R$3.000 se fosse ficar um dia ou se fosse ficar a semana. Entendi. Então, para mim, compensava ficar a semana, porque eu visitava mais clientes e vendia mais. Uhum. E eu já saía com... E aí, a gente pegava o carro alugado e ficava uma semana toda lá. Então, eu já ficava no hotel e visitava os clientes e depois vinha embora. E... Só que abriu muita concorrência. Falei para você da questão dos representantes que vendem... Até hoje, né? Vendem nas ruas, de porta em porta, coloca a mercadoria lá e vende muito barato. E aí, eu entrei na decoração. E me apaixonei. E aí me encantei. E aí, quando foi em 2022, eu vi um produto de um outro segmento. Não tinha nada a ver com o nosso setor. E aí, meus olhos brilharam de novo. Eu falei assim, uau, eu acho que isso aqui dá para fazer um negócio legal. E aí, surgiu Isso. isso. Eu conheci isso daí na Fesqua, A moldura flexível. em 2022. Sim. Mas eu já estava trabalhando com ela antes da feira. Ah, Eu já tinha desenvolvido, já estava tudo pronto. E aí, hoje, patenteado pela Cristal Bela. Então, posso ver? temos o nosso aí modelo de utilidade. A Cristal Bela é exclusiva aí para vender em território nacional. Olha, essa moldura aqui, pessoal, para quem não conhece, primeiro entra lá no Instagram da Cristal Bela que vocês vão entender melhor. Mas o vidro de 4mm, o espelhinho de 4, 6mm, ele encaixa aqui e você consegue pegar esses espelhos orgânicos, essas coisas diferenciadas e criar uma moldura. Mas ela tem na cor rosé, ela tem dourado, ela tem uma infinidade de cores. Eu achei muito bacana isso aí lá na feira. E eu falei assim, nossa, aí eu fui lá até fazer um vídeo lá. Eu fiz uns vídeos lá no dia, lá no Instagram. Sim. E aí, esse aqui é para fechar a emenda, é isso? Isso. Então, assim, explica um pouquinho. Isso daqui teve uma aceitação boa dos Demais. clientes? Demais. Foi assim, o pulo do gato. Caracas. E é o que eu falo. Existe a Cristal Bela antes da moldura flexível e depois da moldura flexível. Quando você falou que em 2020 você teve esse descompasso financeiro e tudo, e você teoricamente quebrou, mas não quebrando, você diminuiu de tamanho. Sim. Você mudou de nome e virou Cristal Bela. Você reformulou a marca? Sim, mudei. Ou foi depois disso daqui? Não, era BL Glass. Ah, tá. O CNPJ eu mantive. Uhum. E aí eu tive um insight e falei, não, tem que ser tudo novo, tem que ser do zero. E aí eu mudei a É marca. até energia, né? Mudar a energia. Cristal Bela. É isso aí. E Entendi. o nome também ficou muito mais interessante. Uhum. Ficou mais vendável. E aí de lá vem... E o nome casa com isso, com a decoração. Mas você tem vários modelos aí. Me explica aqui os modelos. Então vamos lá, vou dar uma aulinha aqui Você de... quer deixar na câmera maior, Thiagão? Que aí dá pra pegar a mesa toda, tá bom? Dá uma aula, explica pra gente aí que... Pessoal, isso aqui não é merchan não, é que eu conheci ela através disso daqui na feira mesmo, Foi, de verdade. exatamente, foi A exatamente. Rebequinha foi lá comigo, filmou, a gente filmou, tem até no meu Instagram até hoje, lá na minha página lá, nos destaques isso. E aí, voltando um pouquinho, eu comentei que eu sou técnica, uma vendedora técnica. Então, eu procuro sempre trabalhar nos mínimos detalhes, questão do capricho,
o feedback do cliente, que é extremamente importante. Porque, para mim, não é interessante vender o produto. Eu falo que o vendedor, ele tem que estar preparado para resolver problemas. Exato. Dar solução para o cliente. E isso aqui é um produto que é uma solução que a gente leva. Então, como funciona? Pode ir. Ela é de PVC, então ela é flexível por isso, porque ela é de um material de PVC. E tem várias cores e acabamentos. A gente trabalha com rolos de 10, 25, 50 metros, devido aí a aproveitamento e custo-benefício também. Às vezes, o cliente não quer investir num rolo de 50 metros, ele tem a opção de pegar um de 10, por exemplo. E Olha, muito bonito isso aqui. Esse aqui eu gostei. algumas vão com a emenda, outras não. Essa que tem o Myler, ela vai com esse acabamento, que é justamente para você esconder ali a emendinha. Mas, por exemplo, tem clientes que não gostam de trabalhar com a fita. Eles preferem só cortar no grau e encostar ali. E às vezes não fecha, quer. né? Um tech bondzinho, alguma É. coisinha. Aí eu falo assim, vai muito do profissional. Que você sabe que tem muitos É o profissionais. capricho. Né? E a técnica também. Às vezes a pessoa não se adapta com a fita, ela acha melhor cortar no grau e encostar lá e tá tudo certo. E assim, falando da parte técnica, eu sempre fui muito diferenciada no mercado por conta disso. Então, o que eu gosto de focar? De levar a informação para o cliente. Então, hoje, quando o cliente ele compra uma moldura, ele não só compra um produto, ele está comprando uma solução, que é o que a Cristal Bela oferece. Por quê? Primeiro que é um produto que vai ajudar na sustentabilidade. Eu gosto de falar muito sobre isso, porque cada vez está crescendo mais empresas falando sobre isso, Então, se eu trazendo pegar- produtos assim. Olhando, você falou de sustentabilidade, desculpa te cortar. Mas é que minha mãe, eu nasci na família de vidraceiro. Nasci não, com 7 anos minha mãe casou com vidraceiro. Aí é o passivo, né, que eu tive. Aham. Mas eu vejo que ela tinha um monte de espelhos pequenininho, sobra de espelho. Que olhando pra isso daí, dá pra ganhar dinheiro pra caramba. Sim, exatamente. Que em vez de jogar fora e tal, virar sucata, você consegue... Hoje, o meu maior cliente é do Marketplace, porque ele pega vidro que está parado, espelho que está parado, e ele constrói uma obra de arte com isso daqui. Caraca. Porque ela dá um detalhe, ela dá um charme. Ela é estreitinha, mas é totalmente delicada. Delicado. E são as cores da moda. Super Sim. tendência. O dourado tá usando muito, né? Muito. Esse é o carro-chefe hoje que a gente vende justamente por conta da cor. E agora não tem mais esse negócio, tem que ser tudo dourado. No mesmo ambiente você pode mesclar dourado com preto e outras cores que ornem aí com o ambiente. Vou mostrar pro pessoal aqui. Então, se eu quiser... tem um espelho reto, consigo fazer? Consigo. Consegue. Ela se adapta a qualquer formato por ela ter essa Ela flexibilidade. encaixa, né? Ela encaixa. Aqui ela abre, pessoal, tá? Como se Isso. fosse um U. Exatamente. É de PVC, material? PVC. Um U de PVC. E ela encaixa, se adapta. Ela dá pra você fazer espelho orgânico com isso daqui. Você tinha na feira lá uns espelhos bonitos. Sim, e pode... A gente vai estar nessa feira também, na Glaze e na Fesqua. Show. Mas podem se preparar aí que a gente vai estar com um stand bem diferenciado. Bem diferenciado. Para vocês curtirem lá. E assim, falando do detalhe, o capricho, eu sempre me preocupo muito com a experiência do cliente. Porque eu acredito que isso é muito importante. Então, eu não quero vender um produto para você hoje, para o cliente que vai utilizar o meu material, e daqui a pouco ele vai me ligar e vai falar assim, Brasi, seu produto não presta. Ele vai desvender o seu produto porque ele não sabe aplicar da forma correta. E você sabe que no nosso segmento, a fama, ela é muito rápida. É assim, ó. Às A má vezes, fama, pior ainda. uma mentira bem contada vira uma verdade. Sim. E esses grupos de WhatsApp, eles acabam atrapalhando isso, porque tem um monte de cara que faz uma cagada Sim. com produto e vai lá e difama. Eu já vi isso produto. várias vezes, tá? E difama a empresa Sim, perante um grupo com 250 pessoas e às vezes a empresa não tá nem lá para se defender. exatamente. Então, isso Então- acontece muito. E aí, pensando nisso, então eu gosto de ouvir muito o feedback do cliente e gosto de mandar detalhado como o cliente pode Posso ver? utilizar. Ó, pessoal, o passo a passo. como aplicar? Aplicação em espelhos, superfícies retas, rolo de 10, 25, 50 metros, moldura com fita dupla face, medir o espelho, cortar a moldura no ângulo de 45 graus. Então, aqui é um passo a passo. Onde é mais utilizado? Nossa, olha. Exatamente. Cores Esse daí é um outro disponíveis. modelo.
Esse é um Esse aqui é outro modelo, esse aqui é colado, né? Mas todos eles vão assim, com esse passo a passo detalhado. Caracas. E para justamente evitar que o profissional, porque a gente depara muito com isso no mercado. Eu vendo para o Daniel, que é o comprador, só que ele não põe a mão na massa. Então, esse é o grande desafio. E aí, assim, eu me desafio cada vez mais gerar conteúdo, principalmente nas redes sociais, para poder mostrar para o cliente como funciona. Porque quando eu comecei a vender a moldura, interessante, porque a gente foi fazendo uma construção. A moldura eu vendia assim no rolo, então para tirar foto. Você que trabalha assim com redes sociais vai entender o que eu tô falando. Parto. E aí você imagina tirar uma foto de um rolo e mandar para o cliente. A pessoa ia olhar para isso aqui e falava, para que serve? E aí lá atrás, eu sempre ligava pro meu cliente principal, né? Eu tenho um cliente que é parceiraço meu lá de Rondônia, inclusive lá da minha terrinha, que é o Legal. Christopher, da Empório Glass. E parceiro lá da Blindex também. E ele foi um dos parceiros que eu tenho lá de trás e que eu falo que é minha testa de ferro. Caraca. Se eu quero desenvolver alguma coisa, eu chamo, a gente faz Ele é seu chamada de cobaia. vídeo. Ele é seu cobaia. Exatamente. Tem E aí, que ter, quando foi para lançar a moldura, eu fiz a mesma coisa. Olha, eu tô com um produto assim, quero que você teste. Porque ele é uma pessoa extremamente metódica. E ele não lida com qualquer tipo de público. O público dele é de A para mais. E aí a gente fazia essas... Não, Brás, faz assim, faz assado. Não, olha, isso aqui eu acho que dá para melhorar. Olha, né? Então, ele sempre me passava essas dicas. E não só ele, mas outros clientes também. Que eu gosto de ouvir o cliente. Para saber qual que é a dificuldade que você está tendo. Porque você me falar assim, eu não vou comprar mais porque seu produto está com problema. Mas qual é o problema? Então, eu treino muito isso nos bastidores, as minhas meninas lá, as consultoras, para justamente falar. Outro dia o cliente falou assim, o seu produto é uma merda. Aí a cliente me mandou, a vendedora me mandou o áudio e falou assim, mas de um outro produto que a gente estava comentando. E aí ela mandou o áudio, já tremeu na base. Eu falei assim, me passa o contato do cliente, eu vou entrar em contato com ele. Por que é uma merda? O que será que ele fez? Como o produto chegou? Será que o produto chegou avariado? Será que foi algum problema de transporte, de armazenagem do produto? Então, tudo isso a gente coloca no detalhe. Como que o cliente pode armazenar o produto para ele ter uma durabilidade maior. E assim vai. Então, a Cristal Bela, ela é uma empresa que ela é voltada para soluções para o ramo vidreiro. E a moldura, ela é uma dessas opções. Então, o que a gente tem aqui? Tem a moldura com aro também. Essa aí dá pra fazer LED atrás? Dá. E o diferencial dela é esse. Mas isso é uma amostrinha, eu consigo fazer maior. Eu tenho até 90 centímetros. Eu lembro que eu acho... Você já tinha isso no stand, não tinha? Tinha. Eu achei bem bacana. Tinham vários círculos, Isso. um dentro do outro. Isso. O Christopher mesmo, que é esse cliente, ele trabalha muito a parte estrutural. Então, o que ele faz? Deixa eu abrir. O que ele faz? Ele coloca todo o LED aí dentro e fica escondido. Porque aí não fica aquela fiação. É verdade, ó. Dá pra colocar o LED todo aqui em volta, interno. Isso. Coloca o espelho. Vai ficar bonito, hein? Fica. E a gente Nossa, trabalha esse com aqui é várias Ascor cores tem? também. A Ascor tem. Putz, nossa, esse aqui é bonito, hein? Pra colocar em hall de apartamento, assim. Imagina você trabalhar com... Hoje tá super em alta agora os salões de estética, clínica de estética, verdade. salão de cabeleireiro. Estão mudando tudo. É verdade. E aí, assim, até para falar de um case muito legal, uma conhecida minha me mandou uma foto outro dia, falou, amiga, eu tô aqui no Graal da Raposo Tavares. E ela me mandou a foto. O espelho com a moldura flexível dourada. Caracas. No Graal Entrou na da rede Raposo de Tavares. franquia já. É isso aí. Que legal, que legal. Mostra os outros aí, por favor. Só pra já aproveitar que você tá aqui, deixa eu ver tudo, né? Olha, eu vou te Eu quero mostrar aqui. conhecer. Quero Aqui conhecer tem alguns que eu não conheço. Esse aqui tem as opções de cor. Então você tem todas essas cores aqui. Sim, sim. Nossa, tem bastante cor, hein? Tem. Ó, tem moldura flexível branca. Eu tenho um cinza, vermelho, azul. Ó, não sei se vocês estão enxergando aí, pessoal. Marrom. Quem não estiver enxergando, depois entra no Instagram da Cristal Bela, já começa a seguir eles lá também. Prata. Mas,
Caramba, mas você tem tudo isso aqui é pronto, entrega? A pronta entrega. Olha esse, que legal. Vou falar desse, porque essa ideia aí surgiu, que eu já trabalhava no PVC e com Mylar. E aí, quando eu tive meu filho, eu fiquei pensando, porque você vai Benjamin. montar... você vai pensar toda a decoração ali, que você quer. E aí, Azulzinho. Azulzinho. E aí eu falei assim, dá pra colocar uma coisa assim, acho que vambora desenvolver. E aí, Caramba, e nasceu, por conta do Benjamin, olha, a moldura com glitter. eu parei de atender stand de vendas e decorado. Mas isso daqui é um produto que as meninas iam adorar. Sim. Vou até mandar para elas depois, que assim, é um produto que apartamento decorado eles gostam de valorizar muito espelhos, né? Sim. E fazer umas coisas diferenciadas, espelho orgânico com uma moldurinha e com LED. Meu, elas iam adorar essa variedade de coisa aqui. Rosinha para as meninas? Caracas, legal. Muito, Com o muito ambiente bonito. que você queira combinar. Esse marrom é um pouquinho maior, é mais grossa essa moldura, Essa é aqui isso? é a larga. Porque Ah, muitos clientes tá. me pediam se a gente conseguia fazer ela mais larga para poder ficar mais robusta no espelho. Ah, entendi. Esse é o marrom cortem. Você tem várias cores disso aqui Várias também? cores. Dessa daí, só 3. Eu trabalho com essa, com a branca e a preta. Tá. Essa branca e a preta. Essa branca e a preta. Na mesma largura, que é 1 centímetro. Agora deixa eu ver aquela pista de corrida ali, aquela xadrez ali. Meu, é muito louca essa daqui. Essa aqui é a Silver Black. Eu achei, era muito louca essa daí. Pista de corrida. A Silver Black, o nome já que mudei o nome. Olha eu cagando no produto. Não, essa daqui é top. Essa daqui eu colocaria no meu quarto. Gostei dessa daqui. Tudo é gosto, tá vendo? Sim. E é interessante que, assim, a gente como vendedor e comprador é Pera- péssima coisa, porque às vezes você quer comprar conforme o seu gosto. É, não pode, né? Não. Exato. Aí o cliente fala assim, nossa, que lindo você... Nossa, essa daqui eu achei horrível. É, exatamente. E aí eu sempre falo pro cliente assim, olha, compra o que sai mais, porque às vezes o cliente, ele fica, né, poxa, tem tantas opções, o que que eu levo? Ó, eu não sei se eu tô certo pelo pouco que eu conheço da arquitetura que eu vejo nas feiras. A que sai mais é o que? É dourado e rose gold? Preto, Preto, tá super em alta, dourado, preto, dourado. rose gold dourado. e o cromo, prata. Porque tem Rosé e muitas é o regiões prata que também, ainda né? é padrão. Esse é rosé, não. Esse é o rose gold, não é? Esse é o novo, porque a gente teve uma dificuldade aí de trazer o Mylar Ah, na cor do rosé antigo, que era com esse mesmo acabamento da dourada, assim, metalizadinha, com esse brilho. Sim, esse aqui é um rosé mais fosco. Aí esse é o PVC, só que com a pigmentação no próprio PVC. Ah, tá. Ele fica mais pra um bronze. É porque essas assim. pinturas não sei, esse tratamento aqui é mais complicado nessas cores, né? Sim, aqui é muito... É bem desafiador para você conseguir encontrar, e principalmente a questão do tipo do material que você vai pintar. Então, às vezes, tem que ter uma tinta especial. Pro aço é um tipo de pintura. Aí você vai pintar o alumínio, mesmo Já dá que pinta no diferença. aço. Ixi, já tive várias diferenças. O cliente compra essas torneiras da Deca lá tal, tudo rosé. Aí vai fazer eu quero a moldura na cor. Meu, já tive vários problemas. É isso aí. E assim, essa foi o pulo do gato. E então eu falo que existe a Cristal Bela antes e depois. Mas essa aqui também chama atenção, não tem jeito, né? A cara da riqueza, essa daqui eu falo, que é a cara da riqueza. É isso mesmo. Esse aqui é bonito mesmo. Gostei bastante. Caramba, Bra. Então, aí em 2022 você falou que você começou com a moldura flexível. Sim. Mas em setembro você já estava na feira, então o negócio bombou durante o ano. Bombou durante o ano. E eu agradeço também Vidro na Obra, porque contato a gente sabe que é tudo. Sim. E também o nosso amigo lá, O Luiz Henrique Tavares, Não. Gabriel Batista, Não, Ricardo Câmara, lá do Sul. Ai, Jesus, esqueci. Osvaldo. Osvaldinho, Osvaldo Draceiro. Draceiro. Então, assim, vocês foram fundamentais no período do pós-feira, só de terem passado lá no nosso stand Que bom. e ver a questão do produto assim como uma inovação e algo criativo Sim. mesmo para o mercado, fez com que tivesse essa alavancagem e, graças a Deus, tem dado super certo. Tanto que na feira a gente tinha só 5 cores. E o stand era pequenininho, era 3x3 ali, né? Eu Bem de lembro. esquina. Bem de esquina, Bem de eu lembro. esquina. Mas tava estratégico aquele. Tava. E dessa feira também vai estar. Que legal, Vai tá que legal. Então você tinha apenas 5 cores naquela época. Tinha só 5 cores. Aqui Trabalhava com essa já, só não tinha as cortem da moldura de aro.
E as outras a gente tinha somente 5 cores. Hoje eu tenho 5 cores na glitter, eu tenho 3 cores na larga e 5 cores na metalizada. Eu contei 13. É 5, 5, 10, 3. 10, 13 cores. Eu contei 13 aqui. 13 cores. E aqui, 5 cores no aro e com as medidas aí de 20 até 90 centímetros, intercalando de 10 em 10. E a vantagem, em termos de custo, não é um produto, se você falar assim, tem um custo-benefício bom. Não, porque é feito artesanal, 1 a 1, então encarece muito para a produção desse material. Mas o que eu costumo dizer assim para o cliente que vai trabalhar com os aros é que se você for pegar e colocar ali na ponta do lápis, você trabalha com obra, sabe? O tempo que você leva para você pegar ali um perfilzinho, uma cantoneirinha, e ficar cortando e dobrando na mão, e fazer todo o processo para você poder montar a estrutura do LED atrás, principalmente com esse objetivo, você economiza bastante tempo aí. Eu sei, eu tô avaliando aqui isso aqui, o que eu já teria economizado de tempo também. E sem contar que, como a gente tem até 90 centímetros, você não necessariamente tem que comprar uma moldura no mesmo formato do espelho. Se você tem um espelho orgânico lá que você quer pendurar na parede, você pode comprar uma intermediária ali, uma média, uma moldura redonda média, porque ela vai ficar atrás, não vai aparecer do mesmo jeito e você consegue fazer a fixação na parede. Sim, não, muito legal mesmo. Então, tá, isso aqui, ó, calma aí. A gente conversou essa semana, não é? Foi. Sobre isso aqui. Foi. Eu faço umas divisórias corporativas. Certo. Até postei semana passada algumas que eu fiz no final de semana e tal, pra galera. A galera fica louca com as divisórias. E eu tenho muito problema. Olha o que aconteceu hoje. Hoje um cliente, a gente instalou sábado uma divisória e é vidro-vidro, né? Que eu falo que é facetado, né? Vidro-vidro. E aí tinha que passar silicone. Só que eu falei pra equipe, cara, não passa silicone não, que senão vai cagar, vai ficar feio. E aí o cliente hoje falou assim, adorei, ele tava viajando, adorei o serviço, parabéns e tal. Só que vocês podem vir aqui passar um siliconezinho entre os vidros? Eu tô quase levando isso aqui, que isso aqui é bem acabado. Sim. Isso aqui não precisa colocar... Só para vocês entenderem, pessoal, tá vendo esse lado verde aqui? Isso aqui é a fita dupla face. Isso. Imagina que eu vou fazer uma divisória com várias peças de vidro, tá? Várias peças de vidro. Então eu coloco uma peça de vidro, eu tiro o layer aqui, ó, e coloco aqui, ó. Pronto. Aí venho com outro vidro e encosto. Isso aqui dá um acabamento, gente, mas sensacional. E fora que você melhora a acústica do ambiente também, entendeu? Exatamente. Por conta das emendas. E ele é de que? PVC isso aqui? Ou qual material? PVC. É que o PVC ele tem vários tipos, várias misturas de materiais. Mas ele é um PVC e ele é vendido a barra de 3 metros, justamente com essa finalidade. Porque às vezes você tem um vidro maior. Isso aqui resolve o problema do silicone, do acabamento de silicone. Isso. Porque eu tenho bons profissionais que são ruins de acabamento. E tanto dentro ali na lateral, no caixilho, porque você tem que se preocupar ali para não ter o contato do vidro com metal. Exato. Você pode pôr em qualquer lado do vidro, bandeira de vidro. Mas isso aqui serve de calço também. Também. Serve de calço. E você pode cortar na medida que você quiser. Isso aqui você corta fácil? Como é que... Sim, com o próprio estilete você consegue cortar. Com o estilete você cortar. Mas se você tiver uma serrinha... Vou fazer o teste. Das minhas divisórias e vou te marcar se der certo. Combinado. Beleza? Combinado. Vou fazer o teste. Que isso aqui é um produto que me interessa muito. Eu até te falei isso daí semana passada. Você falou da Spider Glass. Sim. Do Spider também. Trabalha com bastante obra. Então, quando você tem uma obra de contraventamento e aí você tem a situação de calçar ali, você sabe a dificuldade, o trampo que dá pra fazer isso. Exato. Então, esse produto aí, ele veio pra mata e resolve o problema. Putz. Gostei. Então, a Cristal Bela, mais uma vez, só reforçando. Eu tô atrás ali da parte do desenvolvimento criativo, desenvolvimento de produtos. Então, eu sempre busco trazer solução daquilo que não tem no mercado. Sim. E ser algo que tem que marcar, tem que ser diferenciado. Adorei os produtos. Isso aqui é um produto que me interessa muito. Esse aqui eu acho que eu vou fazer um espelho lá pra casa. Acho que vou colocar na área da churrasqueira, na varanda gourmet. Legal, e depois você marca ela lá. Vou mandar fazer um V de vidro na obra. V de Vitória. E vou colocar uma paradinha dessa daí. É flexível, né? Moldura flexível. Isso. A forma correta. Agora, o que eu queria te perguntar. Você tem
Você criou um podcast, mulher. Por que Sim. que você criou um podcast pra ensinar a mulherada? Você tem mais 2 amigas com você nesse podcast? Explica pra Sim. gente sobre isso. Nós temos o Gold Mindcast e nasceu assim... Eu já falei que você tem cara de podcast, você sabe disso. Já recebi, já. Mas você sabia que eu não era radialista, mas eu gravava vinheta na rádio? Sério? Da minha cidade. Caramba. Gravei algumas vinhetas ali, então eu tinha contato com o pessoal lá da rádio da cidade, então eu sempre gostei desse negócio. Eu tinha um toca-fita, a minha mãe me deu um toca-fita, eu tinha 12 anos. E aí eu ficava, porque eu sempre gostei muito de cantar, então eu ficava ouvindo Sandy Júnior na época, Uhum. porque eu sou daquela época, então você já revelou minha idade. Então É, vocês não tem jeito. E aí eu ficava colocando o toca-fita ali e ficava gravando as músicas. Então, daquela época eu já ouvia a minha voz. Caraca. Então eu já ouvia. Quando lançou o WhatsApp, que é esse negócio de áudio, todo mundo falava assim: eu odeio ouvir a minha voz, eu não gosto de mandar áudio porque eu odeio ouvir. Eu não tive problema nenhum. Você já Fui- tava acostumada, já, né? já tava ambientado com isso daí. Mas quando eu comecei a andar com a Jéssica e com a Priscila, Jéssica e Priscila. em 2022. Então a gente se conectou, a gente fazia parte de uma roda de network. E eu já tinha vontade lá atrás de lançar um podcast. E elas também, mas cada uma ali no seu setor. No seu segmento. E como a gente tem um grupo do Mastermind, que toda segunda a gente se reúne online. Para você que é empreendedor, que quer também, tem aí os seus desafios e quer conectar com a gente aí nessa roda, eu vou compartilhar com vocês também aí o nosso arroba do nosso Mastermind, para poder, porque ali a gente é a vida real. E aí a gente sempre falava das dificuldades, dos desafios. Porque empreender no Brasil, tá todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente. E assim, impressionante, quando a gente começou ali colocar um foco e prioridade no nosso Mastermind, Daniel, a gente assim evoluiu, não tem como explicar. O que eu cresci como pessoa, como profissional, como mãe, como tudo que você possa imaginar, em todas as áreas. Caramba. Foi por conta de movimentar, Eu falo que é frequência. As pessoas têm a mesma frequência, Sim. frequência positiva, energia positiva. Exatamente. E uma coisa que eu aprendi antes de chegar no podcast é que, e eu quero compartilhar com quem está aqui, que está assistindo, se livrem dos lixos tóxicos. E os lixos tóxicos que eu falo Isso que eu te pedi. são... Exemplos. Você pode ter desde relacionamentos abusivos, pessoas que você recebe migalhas e você acha que está ali do seu lado, que só te dá tapinha nas costas e sorri para você e fala que você é a melhor pessoa do mundo, mas quando você está ali na sarjeta, na lama, no chão, é que você vai descobrir realmente quem são as pessoas que andam e que correm junto com vocês. E que é nada mais do que quem tem uma base, sua mãe e seu pai, sua família. E é isso. Amigos, você pode ter muitos colegas, mas amigos você pode contar os dedos das mãos. Uma mão. E você só vai descobrir que você tem um amigo de verdade quando você estiver na crise. Lá você descobre. É isso. E aí, conectando com as meninas, a gente tinha esse desejo. E eu sou muito do fazer. Eu não fico só na vontade. Não passo vontade. Não. Vamos fazer. Então, tá com vontade? Quando? Eu já pergunto, quando? Caraca. Você me mandou o convite. Que dia que vai Que ser? dia que vai ser, Eu já sou exatamente. assim. Tô dentro, tá? Então vamos marcar. Show. E aí a gente começou. E tem 2 meses que a gente tá nesse movimento aí do podcast. E o nosso objetivo é levar nada mais do que a experiência real que a gente viveu ao longo dessa trajetória de jornada de vida aí e empreender no Brasil. E para poder levar para as pessoas mudança de mindset, para você... Porque hoje eu vim conversando com o motorista do Uber 1 hora até aqui, caminho. E assim, é interessante porque eu vejo as pessoas, a maioria tem as mesmas dificuldades. E aí eu fiz uma pergunta para o motorista do Uber e falei assim... Você passa dificuldade financeira? Porque aí eu começo a conversar. Comerciante, né? Você sabe. A gente tem a comunicação. Normal. Conversa em qualquer lugar. E aí ele começou a falar, assim, eu gasto mais do que eu ganho. Eu gasto mais do que eu ganho. Eu brigo com a minha esposa quase todo dia. A gente treta por causa de finanças. Eu já passei isso no meu relacionamento, então por isso que hoje, falando do podcast, o nosso objetivo é esse. É levar aquilo que a gente viveu lá atrás, as dores que a gente teve, como que a gente resolveu isso na vida real, para pessoas, para dizer que assim, hoje tem muito guru na internet.
que vendem qualquer coisa. Meu Deus. Tá. Só que você tem que saber selecionar o conteúdo que você vai se expor. Então, não é só você comprar qualquer curso, não é você seguir qualquer pessoa, não é você acreditar em tudo que a pessoa fala. Eu falo que eu conheço a pessoa nos bastidores, de andar junto, de ver se o que ela fala condiz com o que ela faz. É isso mesmo. Porque eu ouvia muito na minha adolescência, assim, minha tia falava, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não. Exatamente. E era desse jeito. Então, assim, hoje eu vejo que as pessoas falam muito e pouco elas fazem. É muito fácil chegar aqui e falar assim, olha, eu faturo milhões. Mas quanto sobra desses seus milhões? Quanto você está devendo? Quantos empréstimos você tem para pagar? Exatamente. Você está tendo crescimento? Você tem prejuízo? Como que é? Porque eu já vendi milhões, mas o resultado era negativo. E-commerce, montei o e-commerce em 2020. Você tem um e-commerce hoje também. Você vende um site, né? Até ia te perguntar sobre isso. Vendo no site, vendo no Mercado Livre, vendo na Shopee. Caramba, você tá espalhado na internet. Tô. Que legal. E aí, eu montei o e-commerce em 2020. Mas deu negativo o resultado, porque eu vendi 7 meses no e-commerce e o que foi vendido não teve lucro. Eu paguei para trabalhar. Como assim? Porque se você não tem... O Mercado Livre, ele é assim, ele quer que você venda. Se você vai ter lucro ou prejuízo, ele não tá nem aí. Tá nem aí. Não tá nem aí. Então, assim, eu sei que ele tem mudado muitas coisas, porque Mas era taxa demais? muitas tarifas e assim, por exemplo, o botão francês. Tem vários vendedores que vendem. Tô falando do botão francês porque qualquer videomaker usa. Tem vários vendedores que vendem no Mercado Livre. Só que o que acontece? Você coloca lá 100 unidades para vender e aí ele quer que você anuncie no Ads. Então, é tarifa de venda, é tarifa de Ads, é tarifa de promoção. São tarifas sobre tarifas. Quando chega no final, quanto você lucrou ali... Não tem mais, não sobrou. Não teve lucro. Então, eu fiz esse levantamento em 7 meses. Aí, foi quando eu comecei a focar. Aí, eu falei assim, não, pera. Porque quando eu comecei a vender online, eu queria vender tudo na internet. E esse é um problema. Foca naquilo que você quer vender. E quando eu comecei a focar e cortar os produtos, reduzir quantidade, então eu falei assim, não dá para vender tudo online. Porque para você vender online, você tem que ter tudo cadastrado, você tem que ter peso e medida, você tem que ter imagem, você tem que ter cor, você tem que ter disponibilidade, descrição, estoque. você tem que ter vídeo, você tem que ter tudo. E aí, como que você vai administrar 2.000 itens? Impossível. Impossível, não tem como. Então, eu comecei a reduzir. E aí, eu lembro que tinha um guru da internet que falava assim, você tem que estar em todas as plataformas de marketplace. Para você vender mais, você tem que estar em todas. Mentira. Depende do seu negócio. Se faz sentido para você estar em todas. Se você tem um produto que vale a pena estar em todas, ok. Tudo bem. Mas como que você vai administrar 100 plataformas, dos 2.000 Todos os pedidos produtos? de tudo que é lugar. O sistema faz isso. Mas o que eu quero dizer assim, é muita pergunta, é muito problema, é muita devolução. Então, se você não tem um processo muito alinhado. E aí, para quem está começando, que tem que fazer tudo, você tem que tirar foto. Você não tem uma estrutura Você também, não tem uma estrutura Exato. montada, então não adianta. Então, você pode fazer, sim, construtivo isso. E não algo assim, 2020... Eu tava ali sem saber o que fazer, atirando pra tudo que é lado. Falei, um tiro vai pegar o alvo. Só que não é bem assim. Então, a energia que eu tive que colocar naquilo, se eu tivesse focado em um produto, se eu tivesse alguém lá que me orientasse, falasse assim, olha, põe 5 itens, põe 10 itens pra vender. Aí, beleza. E aí, depois você vai aumentando. Aí, você vai colocando mais. Vai testando. Você não teve Não tive esse direcionamento. direcionamento. Porque o curso que eu comprei do Mercado Livre, que eu paguei R$3.500 em 2020, que eu não tinha nada, foi exatamente isso, só teoria. Não tinha nada na prática. E aí, essa é a grande dificuldade do empreendedor, porque você contrata profissionais, prestadores de serviços, que promete mundos e fundos. Eu imagino que você deve ter passado por... Eu tenho uns cursos lá guardados lá, de internet. Já gastei mais de R$20 mil em cursos de internet, assim. E assim, quantos cursos você gastou, que você investiu e que você teve resultado? Dá pra contar nos dedos. Então, hoje, antes de eu fazer o investimento, a primeira coisa que eu faço é validar, é testar. Então, a gente está investindo agora na IA, no chat ali, no robô. Legal.
mas com atendimento pessoal também, não vai ficar aquela coisa engessada. Robotizada. Não, tem o atendimento, porque é algo que eu falo, se for para fazer, eu não abro mão disso daqui, isso aqui é inegociável. Gente compra de gente. Isso aí. Você é vendedora, você sabe como é que eu tô falando. Mas tem coisas que a gente sabe que a inteligência artificial Consegue ela vem para nos conduzir. ajudar. Exato. A gente tem que usar a tecnologia. Isso, a nosso favor. Então, eu tô investindo nessa área agora. Só que assim, hoje, para eu investir em qualquer coisa na empresa, a primeira coisa que eu valido é me mostra o resultado. Porque é muito fácil você falar para mim assim, ai, Brasi, eu vou te vender uma mentoria que você vai aumentar X% no seu faturamento. E já passei por vários casos assim, ao longo de 2015 para cá, olha... Ainda mais quando a gente tá, às vezes, ruim, a gente procura alguma coisa pra gente conseguir sair daquele lugar. Sim. E aí a gente acaba entrando numas furadas, né? Sim. Essa é a grande verdade. E aí eu acho que assim, no nosso mercado, deveria ter algo assim também mais orientação nesse sentido. Sim. Para poder fazer com que o nosso segmento não tivesse tantas armadilhas assim. Porque a gente sabe a dificuldade que é você contratar marketing, todas as áreas. Já tive consultor financeiro na empresa e assim... Que não serviu de nada, né? Até atrapalhou. Não no momento que eu estava. Entendi. Entende? Então, assim, tem coisas que são legais, que vale a pena, mas tudo é você... Hoje é que eu falo, é você analisar a sua empresa, o momento que você está vivendo, o que você tem que fazer, monta um planejamento e aí você vai uma coisa de cada vez. Porque a gente quer fazer tudo sem foco e você acaba não fazendo nada. E acaba não fazendo nada. Você me lembrou de um caso aqui, que assim, eu já contratei consultor conceituado mesmo. Uhum. Só que ele não estava preparado porque minha empresa era muito pequena para ele. É muito louco isso, né? E eu tenho a mentoria com o Cirilo, e às vezes vê um pessoal, cara, eu quero entrar na mentoria, mas eu falo assim, mas você tem isso, você tem isso? Cara, eu acho que você ainda não consegue entrar na mentoria, que você não vai conseguir acompanhar o raciocínio, entendeu? Você tem que fazer isso, vai por esse caminho aqui, e na próxima você entra. Também porque não é só... Aí aquele negócio do vendedor, você só quer vender ou você quer criar resultado? Exato. Que aí o cara entra na mentoria, não tem um resultado e depois vai falar que a mentoria não funciona. Exatamente. Então, E a culpa é de quem? Exato. E quem pega a má fama? A consultoria. A consultoria, exatamente. Mas acho que você foi um exemplo aqui que você falou que você sempre estudou. A gente estava conversando antes de a gente iniciar que você... não era a melhor vendedora. Você não tinha o tino comercial. Sim. Mas você foi lá, você estudou. Você também aqui comentou sobre estar lá no metrô estudando. Então, você venceu pela técnica, você venceu pelo estudo. Eu tenho 3 vezes a 8ª série, eu não terminei minha escola, não tenho faculdade. E foi estudos focados, né? Aquela energia voltada para essa situação. Uhum. Então, acho que isso aí é um exemplo muito bom de a gente mostrar pra galera que, tipo, tem gente... quero ler tudo, quero fazer tudo. Não, gasta energia aqui, ó. Em onde realmente você acha que vai fazer sentido pra você. Eu acho que, assim... Acho não, né? Tenho convicção disso. Cada ser humano, ele tem as suas habilidades naturais. Sim. Claro que, ao longo da vida, você acaba indo por outros caminhos... e se desvia dessas habilidades naturais. Então, eu acho que assim, o autoconhecimento ele ajuda muito nisso, você investir em autoconhecimento, porque você sabe aquilo que você é bom. É isso mesmo. E quais são os seus pontos fortes? Que aí você pega esses pontos fortes e você trabalha... Potencializa ele Exatamente. e os pontos fracos você melhora, cuida deles pra você... Exatamente. Você não vai deixar ele escondido lá dentro da gaveta, né? Você vai tratar. Mas o mais importante, trabalha seus pontos fortes. E uma vez eu ouvi isso. Quando eu estava na crise, eu assisti um vídeo do Geraldo Rufino. Ele é demais. Sensacional. E ele me ensinou muito sobre finanças, sobre como negociar. Nesse vídeo que eu assisti, de 2 horas do YouTube, do programa dele Segundou. E aí ele falava assim, olha, negocia com seus fornecedores, faz uma lista, vai por prioridade, vai quitando. Você tem esse vídeo? Você sabe o link, como tá escrito no YouTube? Eu posso... Depois você me manda pra eu mandar pro É um pessoal. que ele fala assim, eu fali... 7 vezes, eu quebrei 7 vezes. Esse vídeo aí. Eu quebrei 7 vezes, mas eu não perdi a dignidade, não perdi a honra, a credibilidade. Então, Não, a história dele é sensacional.
Em termos de administração de finanças, isso aí mudou meu mindset. De falar assim, cara, eu não sou boa nisso daqui, mas eu gosto de estudar. Vai dar trabalho, vai doer, mas eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. É. E não é terceirizar. Porque muitas vezes, a gente, como dono de empresa, tem certas coisas na empresa que você passa a terceirizar. E você fala assim, não, vou contratar uma pessoa boa nisso daqui e vou deixar isso daqui com ela. São setores importantes, às vezes. Porém, se você não sabe monitorar e não sabe gerir, não adianta nada você ter uma pessoa boa, porque você vai só se frustrar. Isso mesmo. Então, você tem que saber administrar. Quando você chegar naquele ponto ali que você fala assim, não, agora é hora de terceirizar e eu vou passar para outra pessoa e eu consigo monitorar e eu consigo acompanhar, aí beleza, que é o que eu faço hoje. Sim. Então, primeiro eu tive que aprender. A fase que eu mais cresci foi essa. Quando eu coloquei a mão na massa, eu falei assim, não, isso daqui eu não sei, mas eu vou meter as caras e eu vou descobrir. Tem coisas que eu detesto até hoje. Mas Mas- precisa ser feito, né? Eu me viro. Falo que eu me viro. É isso. É claro que tem coisas que hoje eu falo assim, não, isso daqui... Esse aqui eu vou Eu vou apanhar muito fazendo isso daqui. Então dá pra terceirizar. dá pra terceirizar. Mas tem coisas que eu não abro mão mais Terceirizar. de monitorar, porque eu delego, mas eu monitoro. Então, assim, toda semana eu faço reunião com a minha equipe, e aí eu vejo como é que tá, eu peço feedback. Uma coisa que me ajudou muito, Trello. Nossa, demais. Tarefa, né? Você organiza Planejamento, suas tarefas. planejamento e acompanhar equipes de você ver como que tá o andamento, se foi feito, o que foi concluído. Porque como o trabalho é home office hoje, as minhas consultoras, elas trabalham de casa. E aí é muito mais difícil você ver o que a pessoa está produzindo, o que ela está fazendo. É claro que os resultados falam por si só. Sim. Mas no dia a dia ali, você não tem... Às vezes é um chamado, às vezes é uma reclamação, é um retorno de um cliente, uma produção, enfim. E você consegue mensurar isso através de uma ferramenta que você... Como o Trello, que é gratuito, então eu falo muito sobre isso. O Trello é um gerenciador de tarefas, para quem não conhece. E tem o Trello, tem o ClickUp, tem o Asana, tem o Notion, outros. tem um monte. Monday, tem vários. Mas é importante que isso é que processo. Sim. Esse é processo organizacional, né? Querendo ou não. E em Nossa. termos de processo, só para concluir essa parte de pegar e monitorar, eu costumo dizer que assim, tem coisas que a gente não pode abrir mão. Não pode. É inegociável. E o processo ele tem que ser inegociável. E eu me deparei nessa mudança que assim, todo mundo mandava na empresa, menos eu. Já passou por alguma situação assim, Daniel? Já tive situações que eu estava assim na empresa. Que eu não sabia porra nenhuma, eu não mandava na empresa. Eu tinha que perguntar tudo, que tá tudo terceirizado. Exatamente. Ou o contrário. Você é o que mais trabalha, você é o que mais produz, você é o que mais entrega, você é o primeiro a chegar, você é o último a sair e você é o que menos recebe. Então eu já passei dessa Nossa, fase também. Caracas, né? E aí eu Tem aprendi, muita gente que deve estar se identificando aí. E aí eu aprendi, eu falei assim, eu comecei a colocar prioridade. E um dos princípios que fala no livro do Homem Mais Rico da Babilônia, porque isso também, leitura, gente, é crucial investir em leitura. Fundamental. Eu li esse livro e aí ele falava sobre o se pagar primeiro. Eu pagava todo mundo e ficava em último plano. Não tinha. Eu ficava assim, meu Deus, se eu mal tenho para pagar para fornecedor, para cliente, para funcionário, como que eu vou ter para pagar para mim, para fazer a minha retirada? E aí ele falava sobre o princípio, regra de ouro, se pague primeiro. Porque no vídeo do Geraldo Rufino, ele fala, não foque no problema, foque na solução. Então, você se pagar primeiro é uma solução, não deixa de ser uma solução. Por quê? Se você não é capaz de valorizar a tua mão de obra, o teu trabalho, quem que vai ser? É isso mesmo. Nossa, eu anotei várias coisas aqui que você falou. A leitura é muito importante. Eu falo pro pessoal, o brasileiro não tem costume de ler, né? Porque a gente não aprende isso muito na escola. Sim. Eu, como vim de uma família testemunha de Jeová, minha mãe era muito rigorosa, eu li a Bíblia 2 vezes. Então, já aprendi a ler dentro de casa, né? E eu falo pra galera que não gosta de ler, 18 minutos do seu dia, que você fica no TikTok, no YouTube, no Instagram ali passando vídeo que você fica 1 hora, você nem percebe, para 18 minutos do seu dia para ler. 18 minutos só. Se você parar 18 minutos, em 1 ano você leu 100 horas. Sim. É muita coisa, entendeu? Então, assim,
se você fizer isso, você vai ter lido alguns livros. Minha meta esse ano é ler 30 livros. Eu tô no 7º, eu tô atrasado, mas assim, eu tô batalhando, porque eu vi um livro lá que tá na minha lista, que é um livro um pouco grosso também, entendeu? Mas eu acho que o conteúdo, conhecimento é Sim. tudo, né? Conhecimento é poder, a gente destrava várias coisas, quebra várias crenças limitantes que a gente tem também na cabeça. Exatamente. Não é papo de coach, porque o pessoal tem um preconceito gigantesco no Brasil, por conta, coach, não sei o que lá, tal, gente alienada, esses negócios de mindset, bababá. Só que muita gente que não vive isso ou não viveu isso, fala mal. E quando a gente vai atrás, assim, a gente vai atrás de gente de conhecimento, porque eu sou muito de energia. Então eu falo de frequência, de energia. E, por exemplo, essa era eu tenho 2 páginas aqui, 2 páginas de coisa que você vai falando, eu vou anotando aqui. Não sei se você. Tem gente que se incomoda, né? E eu tá anotando. Porque assim, depois eu pego e eu falo assim, o que eu tirei do podcast, desse podcast? Que minha meta é fazer um livro. Eu nunca falei isso pra ninguém aqui, eu tô falando hoje na internet, assim. Que legal. E que em 2030, quando eu tiver 40 anos, eu quero lançar um livro meu. Então, isso aqui tudo é anotações, que são coisas da minha vida, da etapa da minha vida que depois eu vou falar também, que são aprendizados que a gente tem, né? Sim, Às vezes num papo que a gente tem, a gente vai criando aprendizado, vai amadurecendo mais. legal. Então, assim, ó, eu adorei sua presença. Assim, você veio para agregar mais ainda pro podcast. Eu vou lá te visitar nas feiras. Acho que nada melhor do que um relacionamento sincero, assim, né? Que foi por acaso, eu adorei esse material, fui lá, fiz um vídeo e tal. Não tem nada comercialmente. A gente nunca falou Sim. nada de patrocínio comercialmente, Sim. tem nada a ver. Então, é coisa que a gente acredita no produto, a gente vê também, a gente gosta, né? Então, acho que isso é muito legal. Você é uma mulher que tem um filho de 5 meses, tem uma menina de 17 anos, casada, tem uma responsabilidade também dentro de casa, gente, Sim. que os homens nem tanto, né? Mas as mulheres, elas têm uma dupla jornada, querendo ou não, mais do que os homens, mesmo os bons pais. A gente sabe disso, não tem como comparar. Não, é verdade. Amanhã eu vou postar um stories que eu mostro a expectativa versus a realidade. O meu de 4 meses tá aqui, puxando meus cabelos, e eu ali na tela falando com as meninas, fazendo a reunião online. É tipo isso. Isso é legal. Porque ele não quer ficar no colo mais, ele quer, ele quer acha se que ele quer pendurar. andar, entendeu? Então ele só fica legal no alto. Aí a gente tem que se virar com o que tem. Fazendo videoconferência. Isso aí. Então, eu queria que você... Antes de você falar suas últimas palavras, eu queria agradecer aqui os patrocinadores, Thiagão. Eu tô com os problemas técnicos aqui hoje no estúdio, mas os meninos vão colocar aqui embaixo aqui os patrocinadores. E, primeiramente, eu queria falar sobre a Ellie, né? Que a Ellie é um dos nossos patrocinadores, que a gente... Tô devendo uma visita lá pro Max. O Max veio aqui, contou sua história no episódio número 19. É um cara sensacional, um cara que amo de paixão. Paulinho também da L. É uma empresa que tem funcionários com 20 anos, que estão lá quando o Max era o funcionário do pai. Então, acho que isso é muito legal. Então, a L, obrigado pela parceria. Queria agradecer o Sistema Slick também do Marcelino lá da Praia Grande, que é um dos meus fornecedores também de vidraçamento sacada, que é um vidraçamento mais premium, com mais slim, mais bonito, que eu comecei a utilizar por conta de uma demanda de arquiteto que pediu um vidraçamento mais clean, vamos dizer assim, com qualidade também. Então, a gente é um cliente fiel lá do Sistema Slick. Agradecer o Cirilo Paes também, que é meu sócio na mentoria, meu parceiro, meu amigo, meu mentor também, né? Porque eu falo que a gente sempre tem que se espelhar em certas pessoas, né? É um cara que tem uma energia boa, uma frequência boa também. Eu sempre, quando eu preciso de conselhos... O pessoal, às vezes, tem gente que fala assim, você tem que ser mais humilde pra pedir conselho, pra pedir ajuda e tal, porque eu não gosto de incomodar os outros. Mas é um cara que eu não tenho problema, ele me ensinou muito isso também, pedir ajuda e tal. Então é um cara que eu admiro bastante. Pra quem precisa de consultoria, técnica, consultoria de projeto, consultoria de ferragem. Você que é fabricante também precisa de um consultor na sua empresa. Cirilo, ele dá consultoria para a Udinese, dá consultoria para a Glaspeça e para muitas outras empresas que não veio o caso aqui falar. Laudo técnico também de obra com problema. Então, Cirilão, obrigado pela parceria e vamos com tudo. Brasileira, ó, Brasiele. É Brasiele e Brasiela, né? Brasiela. Desculpa, não pode errar o nome do convidado, né? Brasiela. Queria que você olhasse para essa câmera, ela é toda sua, o tema é livre, fala o que você quiser e tamo junto. Bom, eu quero mais uma vez só agradecer
e dizer que é uma honra mesmo estar aqui para o público que você tem aí de alcance. A gente sabe do peso do vidro na obra no nosso segmento, que é uma empresa que está voltada aí nas feiras, né, nos eventos, para poder levar conteúdo para a galera e, assim, principalmente profissionalizar cada vez mais o vidraceiro. Sim. E não só o vidraceiro, as empresas do nosso segmento em geral, que... Conscientizar, né, galera? Exatamente. E, assim, principalmente desde lá da estrutura, de treinamento, de administração, de finanças, de tudo que a gente tem falado aqui. E, assim, é um privilégio poder contar um pouco da minha história aqui, porque quem vê a gente lá nos holofotes... Família é rica, né? bastidores. É herança. Exatamente isso. Então, assim, dizer para você que está aí nos assistindo que tudo é possível. Tudo é possível. Basta você crer, basta você ter sua fé, basta você ter foco, basta você ter determinação. Porque quando você tem foco e determinação e fé, você chega aonde você quiser. Então, eu costumo dizer muito que o céu é o limite. Aqui. Não é de frio não, hein? Porque eu tô com blusa, eu tô arrepiado aqui do que você falou assim, porque você falou assim, em 2020 eu quebrei, tive que dar vários passos para trás. Em 2022 eu tava voando já. Em 2024 você deve ter já dobrado de 2022, né? Então... Mas uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é assim, faça você mesmo. Literal, porque isso mudou a minha vida, mudou a minha jornada. E eu tenho certeza que se você está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, foca naquilo que você tem que fazer. Porque com o foco, você chega mais rápido. E coloca pressão, mas coloca muita energia. Sabe aquilo? Acordar mais cedo, larga a preguiça de lado. Porque muitas vezes a gente fala assim, ai, poxa, eu já trabalho tanto na semana, eu vou trabalhar no sábado? Deus fez 7 dias. Deus construiu o mundo em 7 dias. Até Deus descansou no 7º. Ele descansou no 7º. Né? O pessoal fala. Mas quantos dias ele trabalhou? 6? Então, se Deus trabalhou 6 dias, vai pra cima. Exato. Arregaça a manga. Não esquece o medo. Eu falo assim, desculpa a palavra, mas você tá com medo? Então caga. Caga nas calças, porque é o único jeito. Não tem como fazer diferente. E quando eu comecei nesse lance do virtual, eu falava assim, eu ficava com aquele medo ali, né? Eu tenho uma amiga lá de Governador Valadares, que é uma clientaça. Minas. Eu liguei pra ela e quando eu fui entrar na decoração, eu falei assim, amiga, grava um vídeo, faz um depoimento aí pra mim, me manda. Tipo, eu tava querendo uma motivação, eu queria uma inspiração. E aí ela falou assim, amiga, você tá com medo? Então é sinal que você tá no caminho certo. Vai com medo mesmo que vai dar tudo certo. E graças a Deus tem dado tudo certo. E esse ano a gente vai estar aí nas 2 feiras. Então, assim, a Cristal Bela, ela tem uma responsabilidade no nosso segmento, que é trazer solução, que é levar produtos de qualidade, pensado com muito carinho, feito ali sabe, com todo detalhe, com capricho. A gente tem aí o nosso arroba da Cristal Bela, então você que está nos assistindo, segue aí a Cristal Bela. Se inscreve no nosso canal. Nosso canal ele é focado em dicas para aprender a utilizar o produto, saber para que serve. Show. Então, levar a informação para o cliente. Você consegue até aprender a vender melhor, né? Exatamente. E assim, como eu vendo tanto para B2B como para B2C, acontece muito assim, de o distribuidor ele não saber usar o produto, ele não sabe para que serve. Então, eu preciso gerar esse conteúdo para ele entender. Para ele saber oferecer, para a equipe dele saber oferecer o produto pro cliente do balcão dele. Pro cliente dele do balcão. Caraca. Então, assim, a gente tem essa preocupação aí para levar essa informação para a galera. E é isso. Mais uma vez agradecer e tamo junto aí. Valeu. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Pode colocar na tela grande, Thiago, não sei se já tá. Tamo junto. Episódio número 46. Mais uma mulher empreendedora que... exemplo aqui, mãe, esposa. Ela é quase universal, né? Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.